Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes e a Federação Alagoana de Futebol, juntamente com o CSA. As duas instituições foram informadas hoje através da selagem, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, de que o estádio Rei Pelé não vai estar liberado para os jogos da Copa Alagoas. Competição que já começa, inclusive, nesta quarta-feira. Havia um jogo programado pelo CSA, pela Federação Alagoana de Futebol, para a próxima quinta-feira, entre CSA e a equipe do Dimensão Saúde. Por conta desta informação, a Federação Alagoana de Futebol até tentou levar o jogo para uma outra praça de esporte, mas não conseguiu alternativa. Sendo assim, o jogo foi adiado, a Federação vai definir uma nova data para que este jogo possa, de fato, acontecer. Há muito tempo que eu venho defendendo essa tese de que CSA e de que CRB precisam de seus estádios para poder, então, ter vidas mais tranquilas. Por exemplo, o Campeonato Alagoano está tendo jogos no estádio Rei Pelé, mas a primeira rodada da competição foi feito de tudo para que o jogo entre CRB e CSE não acontecesse no estádio Rei Pelé, por conta da situação precária do gramado. No último sábado tivemos um clássico entre CSA e CRB, ainda com o gramado muito ruim. E aí é um estádio do governo, é um estádio público, eu entendo que deveria ser destinado somente para o futebol profissional, mas nada impede de que a selagem libere o estádio para jogos no fim do ano. E acaba, ao invés de recuperando a grama, acabando ainda mais com ela. Então, confirmando, na próxima quinta-feira, partida entre CSA e Dimensão Saúde, pela Copa Alagoas, não vai acontecer no estádio Rei Pelé, vai acontecer em uma outra data a ser definida pela própria Federação Alagoana de Futebol. Olha, na equipe do CRB, a equipe regatiana está invicta na competição, perdeu os 100% de aproveitamento no empate diante da equipe do CSA, vem vencendo os seus jogos, mas não vem convencendo. E nesta terça-feira teve uma reunião, inclusive, da diretoria com o William Potker, que não vem agradando desde a temporada passada. Muitos torcedores, inclusive dirigentes do CRB, já pedem a saída do atleta e ele foi chamado à conversa hoje, lá com os dirigentes da equipe regatiana. Também houve uma conversa com o departamento de preparação física da equipe do CRB, muito embora a gente entenda que a pré-temporada do CRB está acontecendo dentro do campeonato alagoano. Por isso que a equipe ainda peca no condicionamento físico. Muito tem se falado também a respeito do Mikael. Mikael é o artilheiro do campeonato alagoano, é o artilheiro do CRB na temporada, tem 3 gols marcados, mas não vem repetindo boas partidas. Inclusive não foi titular em todos os jogos. E aí vem a contestação por conta do torcedor. O torcedor analisa o CRB, entende que ele é um forte candidato ao título no campeonato estadual, mas quer muito mais do time, principalmente pensando em segunda divisão do campeonato nacional. O William Potker hoje foi conversar com a diretoria do CRB, hoje também teve a conversa com o jogador Mikael, desta vez por parte da imprensa. E ele foi perguntado a respeito deste momento, que ele vive no CRB, onde ele é artilheiro, inclusive do campeonato estadual. Primeiramente, agradecer o apoio da torcida do nosso time, que está acreditando desde a primeira partida, acreditando no trabalho do professor Barroca, no nosso trabalho também, da comissão e dos atletas. Em relação aos gols, eu acho que vai sair naturalmente. Claro que eu tenho um objetivo na temporada. O primeiro deles é, com certeza, ajudar o CRB, mas tem objetivos pessoais também. Claro que o primeiro objetivo é ser campeão, mas também se nosso time tiver o artilheiro, assim, pode ser o outro atleta for o artilheiro do CRB, é muito bom para o clube e para o atleta também. A pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Mikael, você já se encontra no seu peso ideal? Eu acho que essa questão do peso já vem pegando desde a minha chegada, não é segredo para ninguém que eu cheguei muito acima. Daqui a algumas semanas eu quero mostrar uma foto de como eu cheguei para como eu estou agora. Então, assim, a gente vai conversar com o pessoal da fisiologia também, com o professor, para poder mostrar essa foto e ver a diferença. As pessoas acham que é só perder o peso, né? Mas eu vinha de um longo tempo parado e eu estava muito acima do peso. Então, assim, geralmente pessoas demoram muito mais tempo para perder peso
o peso que eu perdi. Eu perdi num tempo um pouco rápido. Depois estacionou um pouco por conta das partidas, tem que ter um descanso maior, não consigo trabalhar ainda mais, mesmo que trabalhe por fora, mas ainda assim tem que ter um desgaste maior. Mas é aproveitar esse começo de temporada, assim como o staff está me passando, para poder perder o peso, né? Eu acho que ganhar ainda mais massa muscular, assim como eles estão me dando um amparo, a gente está fazendo um trabalho tudo certinho comigo e com os outros atletas também. Então acho que o clube está pensando no ser humano primeiramente e o que é melhor para ele também, para poder estar ajudando ainda mais. E, Micael, um dos diferenciais do CRB para essa temporada foi ter conseguido manter uma base, praticamente toda a base titular, né, que jogou a temporada 2025. Na sua visão, isso tem sido algo que tem colaborado de maneira positiva para o CRB? Porque a gente já pôde ver a opinião do professor Eduardo Barroca, né, de ter mantido essa base, trazendo outros atletas também para reforçar o seu elenco. Mas você acha que isso tem sido um dos motivos do CRB conseguir manter esse padrão, agora iniciando esse campeonato alagoano e já indo também para a sua reta final? Com certeza, eu acho que manter a base faz muita diferença, principalmente no início do campeonato. A gente sabe que o professor está fazendo rodízio, principalmente para dar oportunidade para todo mundo e aprimorar a parte física também de todos. E também a gente sabe que em 2024 o CRB brigou para não cair na Série B, foi um ano bem difícil para o clube nessa parte. 2025 foi um ano muito bom para a gente, é claro que a gente queria ter o acesso, mas não tivemos essa dor de cabeça que é brigar pelo rebaixamento. Espero que esse ano seja um ano ainda melhor. A gente quer, claro, com certeza, brigar pelo acesso. Mas eu acho que, assim como você falou, os remanescentes aí, acho que teve mais de 10, 12 saídas. Mesmo assim, quem ficou ajudou muito no passado e com certeza vai ajudar ainda mais esse ano. A pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Francês FM de Penedo. Micael, o clássico entre CSA e CRB foi um jogo bem difícil, inclusive o adversário acertou 2 bolas na trave da equipe regatiana e poderia ter saído de campo com a vitória. Apesar disso, o CRB lidera o alagoano e já está classificado de forma antecipada. O que o CRB projeta para os 2 últimos jogos da fase classificatória? O time continuará atuando com força máxima ou poderá poupar alguns atletas? Então, cara, a gente sabia que o clássico ia ser um jogo difícil, porque independente da divisão que o rival esteja, clássico é diferente. Então, assim como eles vão dar vida, a gente também, não importa em que condições. A gente fez o que o professor tinha que passar. Felizmente, o resultado ainda melhor que era a vitória não veio, mas eu acho que o grupo não deixou de se entregar aos atletas. E foi por um detalhe que a gente não saiu vitorioso. Mas em relação a que você falou do que você tinha falado? Força máxima ou poupar? Então, em relação à força máxima, eu acho que o professor está colocando quem ele acha que deve jogar naquele momento, quem pode ajudar ainda mais. Eu acho que está todo mundo preparado para poder jogar nesse momento já agora. Já tem 5, 6 jogos, a gente sabe que é o começo ainda, mas é o 5º, 6º jogo. Eu acho que agora vai começar a melhorar ainda mais a parte física, ele está aprimorando também bastante isso. E o entrosamento também, né? Apesar de ter ficado alguns atletas, tem atletas novos, então assim, tem que ter esse entrosamento. Só vai ganhar o entrosamento com as partidas, né? Não é só em treinamento. Mas ver o que ele tem para passar durante a semana para poder pegar um jogo difícil que é contra o Asa. Micael, atacante do CRB, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que o CRB também vai participar da Copa Alagoas, mas com seu time sub-20, sub-17, ou seja, o time principal somente e exclusivamente Campeonato Alagoano da Primeira Divisão. Jogo inclusive no próximo sábado, a partir de 4 da tarde no estádio Repelé, em mais um clássico, desta vez contra o Asa de Arapiraca. Ainda trazendo notícias aqui dentro do nosso boletim informativo desta terça-feira, a gente fala também do futebol brasileiro, ou seja, da Confederação Brasileira de Futebol. Na tarde desta terça-feira, o presidente da CBF, o Sami Chaub, divulgou a seguinte informação: Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão terá arbitragem profissional. Isso mesmo, um assunto que já vai sendo debatido há muito tempo, durante muitos anos a gente discutia essa situação. Nesta temporada, 72 árbitros serão profissionalizados, sendo 20 da linha de frente, ou seja, 20 árbitros de jogo, árbitro central, 40 árbitros assistentes e também 12 árbitros de vídeo. E aí uma notícia muito boa para o futebol de Alagoas. Brígida Cirilo,
árbitra assistente da Federação Alagoana do Futebol do quadro internacional, ou seja, árbitra assistente FIFA, está escolhida entre os árbitros assistentes que vão trabalhar pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro na condição de árbitros profissionais. O que vai acontecer? A Confederação Brasileira de Futebol vai estipular um valor, taxa, com igualdade para os árbitros e eles irão prestar serviço à Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, vão ganhar o suficiente para se dedicar exclusivamente à arbitragem. E a gente espera que isso, de fato, traga um resultado muito positivo. Parabéns para a Brígida Cirilo, falei com ela pela tarde, parabenizando ela, buscando mais informações. Ela recebeu, assim como os demais árbitros, informação para não conceder entrevista. No momento oportuno, a gente vai poder falar com ela aqui no canal Orlando Batista Esporte. Fico muito contente com isso. Ontem a gente gravava o material e falava a respeito de erros de arbitragem no Campeonato Alagoano. Hoje a gente tem o privilégio de dizer que uma árbitra assistente aqui de Alagoas vai ser profissionalizada e trabalhar na primeira divisão do Campeonato Nacional. Parabéns, Brígida. Sucesso, mas sucesso demais para você. Que você continue nessa carreira sempre crescendo e desempenhando um bom futebol. Abraço para você, abraço para a família. Abraço para você também que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Por gentileza, deixe o seu like, compartilhe o link com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.